Lobo, lobo, lobo! Melhor possível! Lobo, hoje eu tô aqui pra contar uma história que aconteceu há quase 1000 anos atrás, ali ó, naquela cidadezinha que fica lá na Itália. Essa cidade se chama Assis. E a história que eu vou contar é do Francisco, Francisco de Assis. Francisco era um jovem de uma família rica, ele era jovem, bonito. O sonho dele era ser um guerreiro. Ele era acomodado, não fazia muita coisa. Até que um dia ele foi para a guerra. Mas na guerra ele foi ferido. E aí ele teve que voltar para a cidade de Assis. E voltando para a cidade de Assis, ele começou a pensar: nossa, eu nunca fiz nada diferente, nunca ajudei ninguém, vou dar uma volta. Aí no que ele foi dar uma volta, ele reparou que atrás, nos arredores da cidade, tinha um vale. Um vale, assim, era um bairro longe, e lá estava cheio de pessoas pobres, doentes, necessitadas. E Francisco sentiu vontade de ajudar aquelas pessoas. Ele até os leprosos, que era um tipo de doença que ninguém gostava de chegar perto, até deles ele começou a chegar perto para ajudar. E nesse momento ele percebeu que existia uma forma mais generosa de amar, que era amar os pobres e indefesos. É como se ele tivesse ganhado um novo olhar. Ele começou a ver as coisas com os olhos diferentes. Ele começou a olhar e falava assim: gente, eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus no sol. O sol é meu irmão, a lua é minha irmã, os animaizinhos, as aves são meus irmãos. Aquele rio, eu vejo a presença de Deus naquele rio. O rio também é meu irmão. E a partir daí, toda a natureza, todos os animais e todas as pessoas, ele passou a sentir que era irmão dele. E esse sentimento era muito mais rico e precioso do que a riqueza que os pais deles podiam oferecer para ele. Inclusive, Francisco inaugurou o próprio conceito de ecologia, que é amar e respeitar a natureza e os animais. E tem um episódio muito interessante para nós da Alcateia, que aconteceu o seguinte: um dia Francisco estava passeando pela mata com os amigos dele e avistaram uma outra cidade, a cidade de Gúbio. E ai, que alegria poder anunciar a existência de Deus. Vamos até aquela cidade. Eles foram. Só que chegaram lá, estava todo mundo escondido, estava todo mundo morrendo de medo dentro das casas. Até que ele encontrou o menino e falou assim: ô menino, o que está acontecendo que está todo mundo escondido? E o menino falou: nossa, fala baixo, tem um lobo feroz, um lobo terrível que está atacando todas as pessoas, machucando os animais, aterrorizando a cidade. E Francisco, cujo lema era levar o amor onde não havia amor, Francisco se encheu de fé e do Espírito Santo e falou: eu vou atrás desse lobo. E Francisco voltou para a mata e caminhou em direção à caverna sombria e fria, onde aquele lobo terrível se escondia. Quando ele foi chegando perto da caverna, ele já começou a ouvir o rosnado do lobo, aquele... E ele continuou andando em direção à caverna, com medo, mas com fé. E aí, quando ele chegou perto da caverna, ele viu aqueles olhos, aquela boca terrível, o lobo rosnando para ele. A hora que o lobo foi atacar ele, ele falou assim: pare, em nome de Deus, você não vai fazer nenhum mal a mim e mais a nenhum ser humano. Você não vai mais fazer mal a ninguém. E nesse momento o lobo parou e abaixou as suas patinhas e lambeu a mão de Francisco. E Francisco falou: lobo, você foi muito mal, fez muita maldade até hoje. Você merecia ser castigado. Mas eu quero promover a paz entre você e os habitantes de Gúbio. Você não vai atacar mais ninguém e eles vão parar de perseguir você.
venha comigo até a cidade. Aí Francisco pegou o lobo e levou até a praça central da cidade. Aí os moradores assim estavam todos com medo, né? Mas Francisco falou: o lobo nunca mais vai atacar ninguém. Em compensação, vocês vão alimentá-lo todos os dias para que ele não morra de fome. Dessa forma, a paz voltará a reinar aqui em Gúbio. E aí foi uma alegria. O lobo nunca mais atacou ninguém e os moradores alimentavam o lobo. E com esse gesto, Francisco, o que ele mostrou para nós? Ele mostrou que o perdão pode transformar até a pessoa mais cruel e obscura num homem bom, com a imagem e semelhança de Deus. Então, vamos promover a paz, vamos amar e respeitar os animais e a natureza e vamos nos amar uns aos outros como irmãos. Lobinho, melhor possível. Nós comemoramos o dia de Francisco de Assis. Na Igreja Católica ele é conhecido como São Francisco de Assis. Mas para nós da Alcateia, ele é Francisco de Assis. Nós comemoramos ele no mesmo dia do Dia do Lobinho, dia 4 de outubro. E o próprio Baden-Powell, fundador do escotismo, escolheu Francisco de Assis para ser o nosso padroeiro dos lobinhos. Lobinhos, essa foi a história de Francisco de Assis, melhor possível. Até mais!